Estás sendo oprimido, estás sendo vencido. Jesus pode resolver. Olha para o céu, se creres verás a glória de Deus. Olha para o céu, se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Estás desviado, és desprezado. Jesus pode resolver. Olha para o céu, se creres verás a glória de Deus. Olha para o céu, se creres verás a glória de Deus. As irmãs e os irmãos que foram escolhidos e que fazem parte da noiva eleita são carregados de uma fé e paciência sobrenatural e estão espalhados por todos os lugares, ao redor de todo o mundo. Eles estão esperando pacientemente, em uma atmosfera de amor, que a promessa de sua transformação seja confirmada. Eles aguardam que Deus, através de Cristo, manifeste poderosamente a palavra falada em suas vidas, e assim possam ser transformados e levados ao seu lar celestial. But in obedience, Mas, em obediência, this little faith woman that lives by faith, esta pequena mulher de fé que vive pela fé, the bride, the person here, there, a noiva, a pessoa aqui, ali, here, of somewhere else, aqui em algum outro lugar, some other church, alguma outra igreja, some other denomination, alguma outra denominação, whatever it is, seja lá o que for, and some not, em alguma não believes the word of God. crê na palavra de Deus, Obedient, obediente, waiting in love for the promise esperando no amor pela promessa of the age to be confirmed. da era ser confirmada. She's watching for it. Ela está atenta a isso. She is part of that word, Ela é parte dessa palavra and she's watching e ela está atenta for her life to manifest that word. para que sua vida manifeste essa palavra. Brother, can't you see that? Irmãos, não conseguem ver isso? I hope that didn't go over you. Espero que isso não lhes tenha passado despercebido. The body is waiting for, O corpo está esperando por, which is the word, o qual é a palavra, waiting for the life, esperando pela vida, which is the spirit, a qual é o Espírito, to confirm or make it alive. confirmar ou torná-la viva. That's what she's waiting for.
É isso que ela está esperando. No other life will work in her. Nenhuma outra vida funcionará nela. She can't come to life any other way. Ela não pode vir à vida de nenhuma outra maneira. Yes, she feels it out there and she Ainda assim, ela sente isso lá knows it's going to happen. e sabe que vai acontecer. Then here it happens. Então, aqui acontece. Then she wakes up. Então ela desperta. God said, "Let there be," Deus disse: haja. and she came forth, like the first one come forth. E ela saiu como a primeira saiu. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar com o Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias. Ó Senhor, obrigado por esse dia, ó Pai. Sim, meu Obrigado Deus. por tudo que o Senhor fez pela gente, ó Pai. Obrigado. Obrigado por mais um culto, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Sim, Jesus. Nos ajudas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, captar tudo que for falado nesse culto, ó Pai. E que nós Aleluia. possamos remoer, ó Pai, para sempre ficar ali, ó Pai. Sim, meu E que Deus. essa palavra possa entrar no nosso coração, ó Pai. Aleluia, Para que a Jesus. gente possa receber o Espírito Santo, ó Pai. Sim, meu Deus. Nos ajuda, Pai, esforça a nossa coragem, Pai. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Sim, Pai Em Santo. nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Sim. tu me exaltaste, e Aleluia. não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sei o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em fogueiro. Desataste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Para que minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar o hino 118. Na presença está de Cristo.
houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor, face a face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face tão glorioso, há de ser o existir. Vem no gosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Meu hino querido assim, olha, vamos cantar ele adorando a Deus, né? Ó. Hoje vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser
chorando. Não chores mais. Se você vive sofrendo nas mãos de Satanás, é Jesus quem te convida. Ele quer te dar a vida, alegria e muita paz. É só você querer, então você vai ver que chorar nunca mais. Chorar, 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 não, nunca mais. Chorar nunca mais. Chorar nunca mais. Chorar não, nunca mais. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, chorar de tristeza, chorar de angústia, chorar, né? Porque está sofrendo nas mãos do inimigo, nunca mais. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus por aquele que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Boa noite com Jesus. Sem Jesus não há uma boa noite, né? E com Jesus, todas as noites são boas. Amém. Independente se está muito calor, se está muito frio. Mas é boa porque você sabe que Jesus está te guardando, está te guiando. Amém, irmãos? É um privilégio para nós, mais uma vez, estarmos aqui na casa de oração, para louvar, para engrandecer e para ouvir a voz de Deus nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no fim de todas as coisas. Jesus está às portas, irmãos. E é muito bom estarmos fazendo a vontade dele. É muito bom estarmos apercebidos, vigiando, para que ele, quando ele voltar, ele nos encontre assim, dessa forma, vigiando, orando, buscando, adorando e ouvindo a sua palavra. Amém? Todo filho de Deus, todo eleito de Deus, que está amando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque ele está sempre vigiando. Ele está como aquelas 5 virgens prudentes que levaram suas lâmpadas e levaram também azeite consigo, ou seja, azeite de reserva. Então, nós devemos estar dessa forma porque a vinda dele
já está bem perto. Os sinais do tempo estão nos mostrando que tudo está passando. Todas as coisas desta terra estão se acabando. Muito difícil ver hoje, né, alguma coisa em pé. Política está caída. A educação está caída, né? Até o sistema de saúde, né, está caído também. Então, a única coisa que está em pé nessa era que nós estamos vivendo é a noiva do Senhor Jesus Cristo, que um dia vai encontrar com eles nos ares. Amém? Então você tem que ser noiva. Você não pode ser noiva do mundo a ponto de amar o mundo e as coisas que no mundo há. Você tem que amar o Senhor Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, e somente a Ele render culto, somente a Ele adorar, somente a Ele louvar, somente a Ele engrandecer, somente a Ele entregar a sua vida, porque Ele requer que façamos isso, que entreguemos a Ele toda a nossa vida, toda a nossa força, toda a nossa coragem, todo o nosso ânimo, todo o nosso desempenho, né? Toda a nossa inteligência, tudo que há em nós, Ele espera que nós entreguemos a Ele, ou usemos para a sua grande obra aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Que é achar o eleito, achar o último, para que Ele possa agregar conosco, e assim, quando o Senhor Jesus Cristo aparecer nos ares, Ele também possa subir. Amém? Amém. Mas sem delongas, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Está escrito assim: o amor seja não fingido. 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Vou ler aqui de novo esse 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai querido, pela tua graça, pela tua grande misericórdia. Nós pedimos ao Senhor que tu venha ungir, Senhor, e tu venha vivificar essas palavras nos nossos corações,
para que possamos, Pai Santo, andarmos diligentemente, ó Pai, em Tua presença, para que possamos, ó Pai, estarmos apercebidos e estarmos, ó Pai, vigilantes e estarmos discernindo o tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda, ancora nossa fé em Tua palavra cada dia, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar um pouco, irmãos. Graças a Deus, e nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Se você está aqui nesta noite é porque Deus te ajudou. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus te trouxe até aqui essa noite. Você teve o ânimo de vir e Deus abençoou esse ânimo e trouxe você até aqui, te livrando de todo mal, te livrando das setas, das armadilhas de Satanás. Muitas das vezes ele coloca armadilhas, no nosso caminho para a gente não fazer a vontade de Deus. Mas nós temos que pular os muros, Às vezes nós temos que pular as janelas, irmã Grace? Às vezes nós temos que sair escondidos, para adorar a Deus. Mas tudo isso faz parte e o Senhor recompensa. Amém, irmãos? Amém. E que Deus recompense a sua fé, a nossa fé, por estarmos aqui nessa noite. Uma coisa me chama muita atenção, é nesse versículo 16: sede unânimes entre vós. Ou seja, falemos todos a mesma coisa e creiamos todos nós de uma mesma forma. Amém. Até porque Deus, em Efésios capítulo 4, Ele enviou 5 ofícios para que nós tivéssemos a unidade na fé. Nós temos aprendido que a unidade são todos crendo de uma mesma forma, remando para o mesmo lugar. Não tem ninguém, um puxa para a direita, não tem um outro puxando para a esquerda, não. Todos puxam para o mesmo lado. Amém, irmãos? Isso é unidade na fé. Amém. Ter unidade na fé não é discordar com o verdadeiro ensinamento bíblico. Ainda que muitos, por não entender as Sagradas Escrituras, formam para si denominações, e aí vão aí fundando cada vez mais e mais e mais. Por quê? Por causa da falta de unidade na fé. Muitos hoje, dizendo de ministros, estão sozinhos, isolados. Por quê? Porque não está havendo a unidade na fé. Se todos falassem a mesma coisa, se todos pensassem da mesma forma, se todos pregassem a mensagem percussora da segunda vinda de Cristo, se todos pregassem a Bíblia da mesma forma, não havia tanta igreja no mundo. Talvez haveria algumas igrejas, mas não com divisões. Verdade. Mas graças a Deus que Deus tem restaurado a nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Tem restaurado a palavra de Deus para nós e tem nos trazido de volta a palavra original. Nós não estamos aqui para interpretar a palavra. Quando a gente fala interpretar, é sinal que a pessoa está colocando aquilo que ele acha nas Escrituras. Só que a Escritura não é de particular interpretação. As Escrituras são divinamente inspiradas. O pregador, o ministro, o pastor não tem que aqui interpretar de acordo com o que ele acha que é. Ele tem que dar o sentido da palavra. Uma coisa é interpretar e outra coisa é
dar sentido ao que está escrito, explicar à risca o que está a Bíblia querendo dizer, não de acordo com as suas ideias, porque cada qual puxa a sardinha para a sua fogueira, né? Um interpreta de uma maneira, o outro interpreta do outro. O apóstolo, a palavra de Deus nos mostra que só existe uma maneira de se batizar nas águas, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Outros pegam as escrituras, interpretam de acordo com o seu pensamento humano, e aí sai batizando aí, de uma maneira que não é bíblica. Apóstolo Paulo fala que a mulher que corta o seu cabelo desonra a sua própria cabeça. Apóstolo Paulo, na mesma escritura, diz que o homem ter cabelo crescido é desonroso. Isso não é a igreja, é a Bíblia que está falando. Ter o cabelo crescido é honroso para a mulher, ela honra o seu cabeça, e o cabeça da mulher quem é? É o varão. Da mulher casada. Da mulher solteira, a cabeça dela é Cristo. Mas se ela corta o seu cabelo, diz a palavra lá em Coríntios, que ela, além de desonrar, a sua cabeça, ainda perde o sinal de poderio sobre os anjos. Que coisa terrível! Mas pastor, é a sua igreja? Não, é a Bíblia. Amém. É a palavra de Deus que diz isso. Agora, como eu estava dizendo, nós não estamos aqui para interpretar essas escrituras, nós estamos aqui para dizer como está escrito. Obedeça quem quer. Quem não quer, não obedeça. Interprete e vai cortando, Mas sabendo que a obediência total à palavra de Deus vai te dar o Espírito Santo. O profeta de Deus para essa era diz que a obediência total à palavra de Deus te dá o direito do Espírito Santo. Mas se não obedece à palavra, vai ter o Espírito Santo? As pessoas hoje preferem obedecer o sistema religioso. As pessoas hoje preferem obedecer às suas igrejas. As pessoas hoje preferem obedecer suas religiões do que obedecer a palavra de Deus. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém, irmãos? Amém. Agora, para isso precisa de humildade. A grande dificuldade de nosso Senhor Jesus Cristo com os fariseus foi a falta de humildade. Eles não tinham humildade. E Jesus falou assim: vocês são homens de dura cerviz. Ou seja, não dobram, não abaixam a cabeça, não dão a mão à palmatória, não são humildes para dizer eu estou errado. E a palavra de Deus é que está certa. Agora, Jesus sempre esteve certo, porque Jesus era a palavra. Amém, irmãos? A palavra se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a palavra encarnada. E a palavra se fez carne em Jesus Cristo. Hoje ela está em carne nas pessoas que realmente são verdadeiras, que pregam um verdadeiro evangelho. Amém, irmãos? Então, quando a pessoa não dá ouvido a um homem desse de Deus, ou a mulher de Deus que está mostrando a verdade, ela não está obedecendo a palavra. Porque o verdadeiro pastor, ele é a palavra encarnada para os seus filhos. O verdadeiro ministro, a verdadeira mulher, o verdadeiro jovem, a verdadeira jovem, é a palavra encarnada para esses dias. E não ouvir a mulher, o ministro, o jovem, a jovem, é não ouvir a palavra. Não crer
no que nós estamos falando é não crer na palavra, gente. Verdade. Agora precisa de humildade. E o apóstolo Paulo falou: olha, seja unânime. Seja como a igreja primitiva, onde era o coração e a alma da multidão dos que criam. Sabe o que significa a expressão ser um em coração e alma? É ser unânime. É todos dizerem a mesma coisa e operarem a mesma coisa. São muitos membros, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. A igreja de Cardeal tem que falar a mesma coisa, tem que estar unânime com a igreja de Feira de Santana, com a igreja de Paris, com a igreja do Japão. Tem que ser assim. Sede unânimes entre vós e não ambicioneis coisas altas. Muitas pessoas pensam que isso é apenas riqueza, mas não é. Isso são posições, né? Atitudes, comportamentos. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios, não sejais sábios em vós mesmos. Olha, acomodai-vos às humildes. É a grande dificuldade da raça humana hoje, porque todo mundo quer aparecer, todo mundo quer glória para si. É muito difícil hoje, irmã Gleciane, uma pessoa continuar humilde e simples. Ah, pastor, mas eu visto roupa assim. Não, não é roupa. Às vezes a pessoa está com a roupa bem simples, mas é arrogante. Falta simplicidade. Ser simples não é andar descalço pelas ruas, roupa rasgada, camisa velha. Não é isso ser simples. Ser simples é a pessoa andar bem trajada, uma roupa limpa, sem rasgo, né? Sem rasgar a costura. Né? Não é também comprar roupas, né? Uma camiseta de R$350. As minhas camisetas eu compro na loja de 15 ou então de R$20. E ando bem. Então ser simples é se trajar bem, se vestir bem, mas no seu interior a simplicidade, no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de ser. Humildade, tem muitas pessoas que dizem: eu sou humilde, que pensam que humildade é pobreza, e não é. Humildade é você saber, você reconhecer que você está errado, o que é muito difícil, porque todo mundo quer dar certo, e todo mundo quer questionar o outro, todo mundo quer falar mal do outro, porque pensa que está certo. E a partir do momento que ele começa a questionar o outro, é sinal que ele já está errado. Mas será que reconhece que está errado? Esse é o grande problema de hoje. Hoje nós pregamos o Evangelho, mas as pessoas estão como os fariseus, com a cerviz dura, não conseguem enxergar a verdade, e quando vem o mestre para abrir os seus olhos para enxergar, a arrogância é tão grande que não consegue se humilhar e anda em seus erros, e vai andando, e vai andando, vai andando, vai andando até encontrar o abismo lá na frente. Não era bem melhor ser humilde e dizer: pregador, eu estou todo errado,
eu preciso de ajuda. Mas é muito difícil, né? É muito difícil. Então esse Romanos 12, no versículo 16, apóstolo Paulo está convidando, é um convite à humildade, à harmonia e à igualdade nas relações, orientando o crente a viver sem orgulho, conviver com pessoas simples e evitar a autossuficiência. Aquele que não precisa de ajuda de ninguém, ele é autossuficiente. É ele que sabe tudo, é ele que pode tudo, não preciso de ajuda de ninguém. Isso é ser autossuficiente. Agora, como eu estava dizendo, as pessoas hoje faltam humildade e cada um quer ser grande. A maioria das pessoas do mundo que nós estamos vivendo querem glória para si, querem aparecer. É como aquele que o nosso Senhor Jesus Cristo, eles se assentam nos primeiros bancos, né? Falando dos crentes, eles erguem suas mãos nas praças como os fariseus para serem vistos. Oram, jejuam para serem vistos. Muitos pregam não por amor à alma, para ensinar a alma, mas sim para serem vistos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava com os discípulos andando ali na Galileia, chegou em Cafarnaum, entrou em casa e perguntou para os discípulos assim: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Só que eles se calaram, porque pelo caminho tinham disputado entre eles qual era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse para eles assim: olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Tem muita gente que começa a seguir a Jesus e aí quer, né, que todos sirvam ele. Começa a ter um pouquinho de conhecimento, começa, né, andar mais, né, orar mais um pouco, jejuar mais um pouco, daqui a pouco ele acha que é o fulano de tal. Aí não vai mais a ninguém, todo mundo tem que vir a ele, né? Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Que grande realidade, irmãos! Há muitos que querem ser servidos, há muitos que querem ser bajulados, querem ser reconhecidos, querem guerrear para ter posições altas e reconhecimento de todos. Eu me lembro que uma pessoa dizia assim para mim: Marcos, cresça e apareça. Mas Jesus nos mostra, nos ensina ao contrário. O profeta João Batista, em João capítulo 3, versículo 30, ele diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tem pessoas que querem crescer e ter as pessoas
pessoas ao seu redor. Como um grande arcebispo, quer saber mais do que todos, quer dirigir a todos e julgar todos, né, de acordo com aquilo que ele é. Querem guerrear para ter a primeira posição, querem batalhar para ter as primeiras posições, serem reconhecidos, serem homenageados. Mas o ensino de Jesus é tão diferente, né, irmãos? Os ensinos da palavra de Deus são tão diferentes a esse pensamento. E aí entram na igreja e se tornam como Diótrefes. Vocês já ouviram falar em Diótrefes no tempo do apóstolo Paulo? Não se sabe de onde vem, sabe-se que ele era gentil. E ele estava, né, nos tempos de João, melhor dizendo, né, na terceira carta de João, ali no capítulo 9, o apóstolo João fala sobre ele. Ele diz assim, o apóstolo João diz assim: tenho escrito à igreja, tenho mandado cartas para a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. 3 João, versículo 9, né? Agora, o que a palavra primazia significa? Significa o primeiro plano, dignidade de primado, prioridade, excelência, superioridade. Diótrefes, ele era um líder que queria ser acima de todos, a ponto de não receber nenhum apóstolo, a ponto de não ser humilde, a ponto, né, de ser ensinado por João. Orgulho, né? São aquelas pessoas que têm um ensinamento, né, contrário ao que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a ser. São aquelas pessoas de mente formada, que não aceitam mais nada. É aquilo que eles acham e acabou. Muitas vezes não vale a pena vencer certas lutas. Temos que reconhecer isso. Melhor seria aceitar o último lugar. Ó. Agora, quem é que quer? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não diz que nós temos que ficar em primeiro lugar. Ele não diz que nós temos que aparecer. Ele diz que nós temos que ficar atrás dele. Amém, irmãos? Primeiro é Deus, e por último somos nós. Na verdade, o cristão, ele tem que ficar no anonimato, né? Ele tem que ficar sempre atrás da palavra. Ele não tem que ficar na frente. Não tem que ser a dona fulana de tal, o dom fulano de tal, não. Ele tem que ser, se possível, o último. Ficar ali quietinho, fazer como o mineiro, né? Comer quieto, recebendo as bênçãos de Deus, de uma maneira, né, calada, regozijando ali, só Ele, Deus.
dar esmola sem ninguém ver, ajudar o próximo, sem interesse das pessoas verem, dizer assim, homenagear ele, assim, olha rapaz, ali é um homem que faz bem ao próximo. Dar esmola com a direita, escondendo a mão esquerda para que não veja. Não sair tocando trombeta, mas ficar sempre em humildade, sempre em simplicidade, sempre atrás. Que coisa maravilhosa. Porque se você se sentar nos últimos assentos, logo, logo o dono da festa vai te exaltar e dizer assim, venha você aqui para os bancos da frente. Amém, irmãos? Amém. Os últimos serão os primeiros. Aleluia! E muita gente quer ser primeiro, mas vai ser último. Jesus disse, não se aceita lá na frente não, querendo ser alguma coisa, senão chega o dono lá do casamento, da festa, do que estão fazendo, e vai achar um melhor do que você, vai mandar você, olha, se levanta aí, porque tem um melhor do que você. Ele vai aceitar que o lugar dele é aqui, o seu lugar é lá atrás. É muito melhor sentar lá no fundo, ficar quietinho lá, ó. E Deus vê a sua honra, né? Vê honra em você, né? Deus se compadecer de você, Deus achar graça em você e dizer assim, ó, sai do fundo, vem aqui para frente. Que coisa maravilhosa, né? Então a melhor coisa às vezes é aceitar o último lugar. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 6, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofrei antes o dano. Ninguém quer sofrer nem injustiça nem dano, quer se exaltar. Ninguém quer dizer assim, olha, a irmã Gleciane é melhor do que eu, ela vai na frente. Ó, dá honra, como diz lá a escritura que nós lemos, dá honra uns aos outros. Quem é que honra o outro? Hoje, eu que vou fazer tudo. Não sou eu. Não, honra o menor, né? Hoje há uma grande ânsia pela primazia, porém, as muitas provas que passei, diz o pregador aqui, me ensinaram que é melhor lutar pelos últimos lugares. Você quer lutar pelo último lugar? Ou quer lutar pelo primeiro lugar? Muitas provas que passei me ensinaram que é melhor lutar pelos últimos lugares. A luta pelo direito, pela razão e por galgar lugares altos, muitas das vezes provoca quedas iminentes e sequelas irreversíveis. A superioridade vai para a cabeça e as pessoas começam a achar que podem e começam a fazer certas coisas que depois para consertar fica difícil. Quantos caíram por causa disso e nunca mais levantaram? Quantos estão caídos e Deus está deixando? Parece até que estão sendo abençoados, mas aos olhos de Deus já estão caídos. E a bênção é apenas aquela bênção da chuva que cai sobre trigo e joio. Agora, a carta mencionada de 3 João
se refere se perdeu possivelmente destruída por Diótrefes, que desejava ser o líder primaz da igreja, por isso não recebia os ministros. Diótrefes, em seus erros, o amor à preeminência, o orgulho pessoal, a malícia das palavras, a ausência de fraternidade, falta de comunhão com Deus, a perda de piedade. Isso era o que havia dentro de Diótrefes, por causa da falta de humildade. E tudo isso aí. E no versículo 10, o apóstolo diz: portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que contam. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Ó, misericórdia, hein? O que a falta de humildade e o desejo de ser causa a uma pessoa? É como nós estávamos dizendo aqui, ele não quer escutar mais ninguém, ele quer ser o líder acima de todos, não é isso? E quando alguém vai visitar, né? Quando alguém vai escutar alguém que não é ele, ele até expulsa da igreja. Misericórdia. Agora, nós temos que lutar para obter as últimas posições, porque há guerras, irmãos, que não é, como disse o pregador aqui, não há muita alegria em certas guerras que as pessoas vencem. Eu estava vendo uma coisa ontem, uma pessoa lutou para conseguir aquilo que ele desejava, mentiu e fez coisas terríveis para conseguir o desejado, e quando conseguiu, ele disse: essa vitória é vazia, se arrependeu. E cabe também citar uma coisa interessante de sabermos, que nem tudo que está dando certo está certo. Davi uma vez teve uma peleja, quando ele era rei de Judá, uma peleja com Israel e seu filho, né? Qual é o nome do filho dele? Absalão, um rebelde, né? Então o exército de Judá, com Davi sendo rei, derrotou a tropa de Israel, eliminando o insubordinado Absalão, que era filho dele, né? E mais 20.000 soldados. Nesse caso, a vitória, ao invés de produzir uma alegria, porque Absalão estava dando muito trabalho para o rei de Judá, para o rei Davi. O rei Davi foi lá, pelejou, derrotou Absalão mais 20.000 soldados. Era para produzir uma alegria muito grande, mas não trouxe alegria. A vitória produziu um efeito inverso em Judá. Não havia júbilo no rosto dos vencedores, ó. Apenas decepção, vergonha e frustração. Às vezes nós estamos guerreando, pelejando para obter uma coisa, mas não é aquilo que nós precisamos ou necessitamos. Muitas pessoas colocam todo o empenho em coisas que não vai trazer felicidade, em coisas que não vai produzir para eles, né,
um sentimento satisfatório, uma alegria. Não. Tem pessoas que guerreiam, lutam, se empenham por coisas que lá na frente vai trazer a decepção. E muitas das vezes trazer, né, a ausência de Deus, que é a pior coisa. Quantas pessoas lutam, combatem, trapaceiam para obter uma coisa, lá na frente conseguem, mas Deus já não está mais com elas. Então não havia júbilo nos rostos dos soldados de Davi. O que havia? Havia decepção, vergonha e frustração. Aqueles soldados estavam voltando para casa com uma nova visão. Nem sempre o fel reside apenas nas derrotas. Há vitórias que trazem resultados tremendamente amargos. Muitas das vezes, como nós estamos dizendo, é melhor lutar para estar em último lugar. Aí logo a pessoa fala, está em último lugar, está derrotado. E muitas vezes o primeiro lugar é mais terrível, é mais penoso, é mais amargo do que estar em último lugar. Temos que ter essa compreensão. Essa história de Davi, você vai ler lá em 2 Samuel, no capítulo 18, ali, do 33, versículo 33. Assim como naquele dia a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte de seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. Lutou, e no fim pensou que ia trazer uma grande vitória, um grande júbilo, mas só trouxe frustração, vergonha e decepção. Não ambicioneis coisas altas, porque podemos pagar um preço muito alto, com sequelas irreversíveis. Continua humilde, continua simples, continua no anonimato, mesmo escondidinho, sem ninguém saber que você existe. Importa que apenas um saiba que você existe. Amém. O Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Seja a sua alegria completamente nele. Ele nos ensina como devemos andar. Não vamos nós nos iludir com os ensinamentos do mundo, dizendo que você tem que ser o primeiro em tudo. É o que mais nós escutamos aí. Por isso que salvo primeiro, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, você tem que ser primeiro, você tem que ser vencedor, você nasceu vencedor, você tem que ser vencedor em primeiro lugar. Não, eu sou vencedor em último lugar mesmo, não tem problema. Amém? Eu sou o vencedor em último lugar, quietinho. Você tem que crescer cada vez mais, você tem que crescer e aparecer. Não! É Ele que tem que crescer em mim. Amém. E eu tenho que diminuir, amém, irmãos? Amém. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento para isso, e que Deus nos dê sabedoria e força
para continuarmos humildes e simples, porque os humildes são aqueles que aprendem mais de Deus. Os humildes e os simples são aqueles que estão firmes na presença de nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua graça, nós te agradecemos pela tua grande misericórdia para conosco, de estar, ó Pai, nos norteando, de estar nos ensinando, de estar nos guiando em toda a verdade e justiça. Precisamos disso, Senhor. Precisamos dos verdadeiros ensinos do Senhor para nos mantermos na fé. Porque, ó Pai, como diz o apóstolo Paulo, ele estava temendo, porque a astuta serpente tinha enganado a Eva. Então ele estava, ó Pai, com a preocupação que nós, os cristãos, tivéssemos os sentidos corrompidos e nos apartássemos, ó Deus, da simplicidade que é em Cristo. Nós queremos ser simples, nós queremos ser humildes, nós queremos reconhecer como estamos errados, para que o Senhor possa nos arrumar, para que o Senhor, se quiser, possa nos quebrar e possa nos moldar novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós, abençoa os que vão escutar essa humilde pregação, Senhor, que eles possam, ó Deus, reconhecer que a tua palavra é a verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez.